Olá, eu sou o professor Sérgio Araújo e hoje falaremos sobre os antihipertensivos. Na aula passada, nós falamos sobre a fisiopatologia e a estratificação de risco para pacientes com hipertensão. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os tratamentos, como fazer a seleção e o acompanhamento de um paciente em tratamento para hipertensão. Os objetivos da aula de hoje são discutir os princípios gerais para abordagem do tratamento antihipertensivo, analisar os papéis e os alvos farmacológicos dos antihipertensivos. O terceiro objetivo é entender o uso dos antihipertensivos de acordo com a estratificação de risco. E o nosso quarto objetivo é discutir as indicações, as reações adversas e os parâmetros de monitorização dos antihipertensivos. Então aqui na tela nós podemos ver os princípios gerais para o uso dos antihipertensivos. Então, o antihipertensivo ele precisa ser eficaz e tolerado por via oral. Óbvio que existem antihipertensivos por via parenteral, por exemplo, mas todo antihipertensivo deve ser tolerado por via oral como uma forma de facilitar a sua administração. O segundo princípio é a preferência por posologia única diária. Obviamente que quanto mais fácil for a posologia, quanto mais resumida e mais simples for a posologia, mais fácil para o paciente e mais fácil o paciente aderir ao tratamento. Por isso, tratamentos na qual o fármaco apresenta posologia única facilitará muito o tratamento desse paciente. O terceiro princípio é dose mínima e aumento gradativo. Nós veremos mais adiante como é o algoritmo para tratamento da hipertensão arterial sistêmica. E ela sempre começará com as menores doses efetivas possível para o antihipertensivo. E essa dose ela sempre aumentará de forma lenta e gradativa. Isso vai facilitar o tateamento e a descoberta da melhor dose possível para controlar a pressão arterial sem que incorra nas reações adversas e sem que incorra risco para o paciente. O terceiro princípio é poder ser usado em associação. Nós vamos ver que dependendo dos fatores de risco que o paciente possua e dependendo dos valores da sua hipertensão, o tratamento vai ser uma associação de fármaco. Por essa razão, o fármaco antihipertensivo ele não pode ter incompatibilidade nem interação medicamentosa com outros antihipertensivos, para que dessa forma a associação possa ser feita. Nosso quinto princípio para o uso dos antihipertensivos é que eles devem ser utilizados, o tratamento ao ser iniciado, ele deve ser feito por pelo menos 4 semanas para se certificar da sua efetividade, para só então ser sugerido uma mudança. Antes de 4 semanas, não dá para saber se o tratamento é ou não efetivo. O próximo princípio é considerar condições socioeconômicas. O que é que significa isso? Significa que o acesso aos antihipertensivos nem sempre vai ser fácil para o paciente. Muitas vezes, mudanças no estilo de vida, como exercício físico, como mudança na alimentação, nem sempre vai ser fácil para o paciente. Dessa forma, os tratamentos farmacológicos precisam considerar essas dificuldades. Afinal de contas, existe um complemento entre o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. Se não for levado em consideração as condições socioeconômicas do paciente hipertenso, é muito provável que o tratamento ele seja mal sucedido. E o último princípio do tratamento dos antihipertensivos é considerar a circunstância de adesão. O tratamento com fármacos antihipertensivos é um tratamento crônico, é um tratamento muito longo, muitas vezes por toda a vida. Então a adesão ela vai ser muito mais difícil quando uma doença ela é silenciosa, como a hipertensão, o tratamento é muito longo, como o tratamento com os antihipertensivos. Há necessidade de se considerar esse período muito longo de tratamento que vai dificultar a adesão. A adesão também será dificultada pelo ajuste posológico. Muitas vezes
o tratamento vai começar com a dose, vai começar com a frequência, vai começar com a monoterapia, vai precisar associar outros medicamentos, e esse ajuste posológico muitas vezes vai virar a regra e não a exceção. Por essa razão, esse ajuste posológico também pode dificultar a adesão e também as reações adversas aos medicamentos. Vamos ver que muitos dos antihipertensivos apresentam diversas reações adversas, como por exemplo hipotensão, como por exemplo arritmias cardíacas, como por exemplo hiperglicemia, e tudo isso pode dificultar e afastar cada vez mais o paciente do seu tratamento. Na aula anterior nós já vimos esse esquema e nós vamos relembrar aqui. Quando há uma queda da pressão arterial, há uma ativação do sistema nervoso simpático por meio dos baroreceptores. O sistema nervoso simpático vai ativar uma descarga adrenérgica que vai agir nos vasos sanguíneos, promovendo uma vasoconstricção, ou seja, aumentando a resistência vascular periférica, vai agir também no coração, aumentando o débito cardíaco por meio do aumento da frequência cardíaca, por meio do aumento da força de contração do coração. Também essa descarga adrenérgica vai agir nos rins, diminuindo o fluxo sanguíneo renal, e a diminuição do fluxo sanguíneo renal por meio da vasoconstricção, mas também por meio da diminuição da pressão arterial, é responsável pela liberação de renina, que é essa enzima renina quem vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1, e a angiotensina 1, sendo substrato da enzima conversora de angiotensina, é convertida em angiotensina 2. E nós vimos também na aula passada que a angiotensina 2 vai atuar em diversos locais, vai atuar, por exemplo, nos vasos, aumentando a vasoconstricção, vai atuar também nos receptores adrenérgicos, aumentando a atividade da noradrenalina, vai atuar também nas adrenais, aumentando a liberação de aldosterona, que é responsável pela entrada de sódio, consequentemente a volta da água aos vasos sanguíneos, aumentando assim a volemia. Então, vasoconstricção, ou seja, aumenta a resistência vascular periférica, aumento do débito cardíaco e aumento da volemia, tudo isso vai restaurar a pressão que caiu para os valores normais. E vimos na aula passada que o problema é quando isso vira um ciclo vicioso, quando esse sistema se retroalimenta, de modo que sempre vai haver necessidade de aumentar a pressão para restaurar a adaptabilidade que o organismo teve à medida que a pressão era restaurada ao normal. Isso é o que causa a hipertensão. Só que é exatamente nesse modelo que eu estou apresentando aqui para vocês onde agem os antihipertensivos. Então nós temos, por exemplo, os diuréticos que vão agir no sistema renal. A hidroclorotiazida é um dos diuréticos que vão aumentar a secreção de sódio e de potássio. E o que é que a aldosterona estava fazendo? Estava reabsorvendo o sódio, consequentemente estava reabsorvendo também a água, aumentando a volemia. Como a hidroclorotiazida vai aumentar a secreção de sódio e potássio, a consequência imediata disso é que vai haver também perda de água, vai diminuir a volemia. Então, o local de ação da hidroclorotiazida será nos túbulos renais, aumentando a secreção de sódio e também de potássio. Um outro diurético é a espironolactona. A espironolactona ela é antagonista da aldosterona. Então, ela vai impedir que a aldosterona ela faça o seu papel. E qual é o papel da aldosterona? É promover a reabsorção de sódio e promover a reabsorção de água. Vai ter um papel muito parecido do que o que foi feito com a hidroclorotiazida. O que vai diferenciar é o alvo farmacológico. Enquanto que a hidroclorotiazida irá agir nos transportadores de sódio, a espironolactona vai agir no receptor da aldosterona. Outros locais de ação também são os receptores adrenérgicos. Nós temos a metildopa, que vai agir nos receptores adrenérgicos alfa centrais, e o propranolol, que vai agir nos receptores beta periféricos, tanto no coração como também no sistema renal.
Nós temos também os vasodilatadores. A hidralazina, que é um vasodilatador, ou seja, vai agir diretamente no vaso sanguíneo, e o verapamil, que é um inibidor dos canais de cálcio e que vai ter uma ação vasodilatadora, mas que também vai agir nos canais de cálcio cardíacos e, consequentemente, vai diminuir a força de contração do coração. Nós temos também o captopril, que vai ser um inibidor da enzima conversora de angiotensina, ou seja, ele vai impedir que a angiotensina 1 seja convertida em angiotensina 2 e, consequentemente, a angiotensina 2 age nos vasos sanguíneos, nos receptores adrenérgicos e também nas adrenais, na produção da aldosterona. E nós temos a losartana. A losartana é um inibidor seletivo dos receptores da angiotensina 2. Então, a losartana vai impedir diretamente, mesmo que a angiotensina 2 seja produzida pela enzima conversora de angiotensina, a losartana vai ocupar o receptor da angiotensina 2, impedindo que essa molécula se ligue a esse receptor e promova todas as suas ações hipertensivas. Então, nós podemos ver por esse esquema que o entendimento da fisiopatologia da hipertensão ela é fundamental para que nós possamos entender os locais de ação dos antihipertensivos e também possamos entender um pouco quais são as consequências do ponto de vista das reações adversas e do potencial que esses antihipertensivos podem ter, tanto do ponto de vista terapêutico como do ponto de vista tóxico. Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo, e também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. Aqui na tela está aparecendo algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.